Graças a Deus. Boa noite, queridos. Amém. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua casa e nossa alegria, Senhor, é imensa de poder estar aqui com os nossos irmãos, sejam eles presentes ou seja através da internet. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito é aquele que, ó Deus, anda em todos os lugares, conhece cada coração. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, te pedindo mais uma vez que o Senhor opere poderosamente, Pai. Estamos nesse mês de março, nesse mês de fevereiro, Senhor, orando a Deus por cura, Pai. Existem tantas pessoas que estão enfermas na alma, enfermas, ó Deus, no corpo físico. E nós, ó Deus, cremos que em Ti há a solução. Por isso, Senhor, é que nós temos orado, temos insistido, temos intercedido e cremos, ó Deus, que grandes milagres o Senhor continuará fazendo. Cuida da nossa vida, Senhor, a cada dia mais e ajuda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus eu te oro. Amém e amém, gente. Eu queria ler com os irmãos hoje, João capítulo 5, versículo do 1 até o 9. A gente vai ler uma passagem que também é bem conhecida, está aí para você, a cura no tanque de Betesda. E eu acho interessante como Jesus ele age diferente em cada vez que ele se aproxima de alguém e cura essa pessoa. Então, João capítulo 5, do 1º versículo até o 9, diz assim: Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Aleluia. Para nós, queridos cristãos do Novo Testamento, não existem enfermidades no espírito. Eu não sei se você chegou a reparar isso. Nós oramos aqui pela alma, nós oramos aqui pelo corpo físico, mas nós não oramos pelo espírito. E talvez as pessoas possam ter uma dúvida em relação a isso. E ainda há pouco eu estava pensando sobre isso, e Deus me deu o versículo, onde Ele promete, em Ezequiel capítulo 11, versículo 19: E lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, o que acontece? O que a gente quer nessa noite que você entenda, e eu quero que o Espírito Santo ele fale ao teu coração e te esclareça isso, é que você é nova criatura. E a gente já ouviu isso várias vezes, que nós somos nova criatura, nova criação, que Deus nos fez de novo. Mas entenda o seguinte, nós podemos ficar enfermos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, até mesmo no nosso corpo, mas nunca no nosso espírito. A parte que se relaciona com Deus, ela é saudável, porque ela é de fato aquilo que nós verdadeiramente somos. Como sempre repete o nosso pastor, nós somos um espírito, possuímos uma e habitamos num corpo. Então eu quero deixar isso já muito claro para a gente poder entender o que vai se passar aqui nessa passagem. Essa passagem ela faz uma clara alusão à comparação de condições físicas e espirituais do ser humano e como isso pode afetar a vida espiritual da pessoa. Aqui diz que ali naqueles pavilhões, nos 5 pavilhões, haviam muitos enfermos. E os enfermos simbolizam aqueles que são fracos na fé. Essa é uma realidade. Tem gente que às vezes passa por um problema, passa por uma dificuldade, e como nós somos feitos de carne e osso, a gente passa às vezes por um momento onde nós nos sentimos abalados. Então às vezes ficamos fracos na fé, o que não significa desistência. Cegos simboliza aqueles que não podem ver o poder de Deus. Eu tenho pedido a Deus que alargue os meus olhos, que eu possa usar binóculos espirituais,
para que eu possa ver o grande mover de Deus e aquilo que Deus está querendo fazer. Eu tenho pedido a Deus que Deus possa estar revelando a cada um de nós, não somente a mim, todo o desejo e toda a vontade dEle, porque eu creio que muitas vezes Deus quer fazer coisas, mas a gente não compreende, a gente não entende. Ontem eu estava vendo um pequeno vídeo e o pai estava mostrando para a filha uma colher e uma boneca. E ele disse assim: o que é a boneca? Aí ela ia bater na bonequinha. O que é a colher? Ela batia na colher. O que não é boneca? Ela batia na boneca. O que não é colher? Ela batia na colher. Ele estava ali comprovando o seguinte, que as crianças elas não entendem o não. A palavra não, até uma certa idade, a criança não consegue absorver isso. E eu tenho pedido a Deus que a gente possa continuar crescendo, que a gente possa continuar amadurecendo, a fim de que possamos entender a linguagem do reino. Possamos entender aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida, em nós e através de nós, porque eu creio, Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. A Bíblia também diz que tem os mancos. Esses simbolizam aqueles que são estáveis na sua vida. Ora estão bem, ora estão mal. Tem gente que é assim, parece que é uma bipolaridade espiritual, né? A pessoa ela vai bem, ela caminha bem, ela está ali cheia do fogo, cheia do poder, cheia da graça, mas de repente essa pessoa enfraquece, aí você tem que fazer uma ligação, fazer uma visita, você tem que procurar, tem que ir lá, trazer essa pessoa de volta, vem, vamos continuar andando. A Bíblia também diz que existem os paralíticos, e esse simboliza aqueles que não avançam espiritualmente. Infelizmente, queridos, existem muitas pessoas hoje que estão enfermas, porque elas não conseguem avançar espiritualmente. E a gente tem dito para você continuamente, a vida cristã, ela é uma vida ascendente. A gente não anda linear, eu não sou o mesmo crente, eu não quero pelo menos ser o mesmo crente hoje daquele que eu era ontem. Eu quero ser alguém cada vez mais desenvolvido por Deus. Que o Espírito Santo possa estar falando ao nosso coração de maneira que a gente esteja sempre se relacionando melhor com Deus, ouvindo melhor a Deus, tendo um relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Senhor, a ponto de entender e compreender as verdades espirituais que Ele quer nos revelar. Quantas e quantas mensagens você já ouviu? Quantas e quantas vezes a palavra de Deus já foi explanada e às vezes a gente se esquece disso no meio do caminho? Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para que nós possamos continuar avançando. E eu sempre tenho aqui insistido com você, nós estamos aqui, nós vamos orar, vamos ungir com óleo daqui a pouco, mas entenda uma coisa, você também é agente de cura. O agente de cura aqui não somos apenas os que estarão aqui à frente, orando por você, ungindo você com óleo. Você é um agente de cura. E para você ter uma ideia do quanto isso é especial, o óleo aqui não como é que eu posso dizer? Não é reservado apenas a pessoas que têm um patente. Entendeu? Ah, não, eu tenho essa autoridade, eu sou pastor, então eu posso. Não, qualquer um dos irmãos, se chegar ali no balcão de atendimento e falar assim, me dá um frasquinho de óleo da unção. E aliás, gente, olha só, não existe óleo ungido, tá? É óleo da unção. Porque quando a gente fala em óleo ungido, parece que aquele óleo ali é um óleo especial. Nosso pastor já nos ensinou várias vezes, ele é um óleo que contém ali um aroma, que contém ali uma coisa especial, mas ele é um óleo que não está nele o poder. Ele é uma representação do que o Espírito Santo vai fazer na vida daquela pessoa. Então entenda, quando você vier aqui à frente, a gente vai te ungir, a gente vai colocar a mão sobre a sua fronte, se você permitir, você será ungido, mas entenda, não é aquele óleo representa o poder de Deus sobre a sua vida, te curando e te libertando. É assim que nós trabalhamos. As enfermidades físicas, elas são ruins, mas como eu falei, existem essas enfermidades espirituais. E elas trazem consequências muito piores. Jesus vai alertar esse homem disso ao reencontrá-lo no templo. E a gente vai ver isso mais à frente um pouquinho. O nome Betesda, para que você tenha uma ideia do quanto a Bíblia ela é figurativa, o quanto até mesmo quando Jesus estava operando no Novo Testamento, até chegar o momento da cruz, existiam várias sombras, a gente vai entender isso. O nome Betesda significa casa de misericórdia ou casa de bondade. E aí, lá no Salmo 23, o que vai dizer? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E o que é a bondade e misericórdia de Deus? É a sua graça. Então o tanque de Betesda era o tanque da graça. E o que era interessante, a ironia de tudo isso, é que naquele lugar
poucos alcançavam a cura, porque só conseguia alcançar a cura aquele que se atirava primeiro quando as águas eram movidas. E quando você vai pesquisar sobre isso, aí entra aquela história que você já conhece. Muita gente fala, não era um anjo, é que quando abria uma comporta a água ficava agitada. Eu creio no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Porque se eu for duvidar de um versículo, duvidar do outro versículo, aí já era. Aí eu tiro a autoridade da palavra de Deus. Se a Bíblia diz que um anjo vinha e agitava as águas e o primeiro que entrava era curado, é porque era um anjo. Se alguém disser alguma coisa contrária para você, rechace, não aceite. Isso é a estratégia do diabo. Existia um anjo. Por quê, pastor? Não sei. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Imagine a cena. 5 compartimentos, 5 pavilhões, diz ali a palavra, cheios de pessoas doentes. Você consegue imaginar como é que era o caos desse ambiente? Não deveria ser um lugar agradável. Deveria ser um lugar onde poucas pessoas iam. Talvez alguns dos parentes daqueles que estavam ali enfermos. Mas eu creio que a grande maioria da população não queria chegar perto do tanque de Betesda. As pessoas elas tinham receio de ir naquele lugar. Você quer ter um exemplo? Quando a gente vai num hospital, por exemplo. A gente vai em um hospital e a gente encontra várias pessoas ali enfermas. E às vezes a gente fala assim, graças a Deus, Senhor, porque eu tenho saúde e não preciso ficar internado. É só comigo que acontece isso, acontece com você também. Porque aquele hospital, hoje você vendo um hospital, o pior hospital que exista, ainda é muito melhor do que um tanque de Betesda da vida, onde as pessoas ficavam ali estiradas, jogadas no chão, em cima de um lençol, aguardando que um anjo, em algum momento, agitasse a água para ela entrar e ser curada. Talvez estivessem ali centenas de pessoas, mas o autor da cura estava ali diante daquele homem. E é isso que faz a nossa diferença. A cura ela é operada por Jesus. Os pavilhões são representações da misericórdia de Deus. Enquanto nós estávamos enfermos, e começa já a usar essa palavra no passado, nós estávamos enfermos, porque a cura já nos pertence, daqui a pouco a gente vai ver isso. Enquanto nós estávamos nesse pavilhão, mas hoje, quantos hoje estão enfermos na presença de Deus? Às vezes por não compreender, queridos, as verdades espirituais, às vezes a gente fica preso. Às vezes a gente fica trancafiado em crenças, em coisas que às vezes a gente não entende direito e a gente acredita que aquilo ali é Deus trabalhando na nossa vida. O tanque de Betesda hoje é aqui. Só que não é um anjo que vai agitar as águas, mas é o próprio Jesus que vai agir. Hoje você não vai mais esperar um anjo. Se você está enfermo aqui ou se você está enfermo na sua casa, está aí nos acompanhando, não vai ser um anjo que vai agitar a água, não. Agora é o próprio Jesus que vai impor as mãos sobre você. É Ele que através da unção, é Ele que através da oração profética vai trabalhar na sua vida e você vai ser curado. Creia nisso. O homem paralítico estava há 38 anos ali. Não diz a idade dele, se a idade dele era de 38 anos, não diz se ele estava ali desde o seu nascimento. Mas o tempo que ele passava ali, há quanto tempo ele sofria. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiz uma oração já de antemão. Eu falei assim, Senhor, quantos devem estar no nosso meio que sofrem de enfermidades há tanto tempo aguardando uma solução, mas nós sabemos que a solução completa está em Jesus. Sempre falamos isso para você, tudo aponta para Ele, gente. Ele concentra todas as coisas. Ele é que tem todo o poder, só Ele pode fazer. Esse homem estava sozinho, abandonado, para viver seus últimos dias naquele lugar. Imagine a decepção de ver tantas pessoas curadas e ele sempre aguardando. Talvez hoje possam ter pessoas com o mesmo sentimento. Tantas curas, tantos milagres, tantos testemunhos. Mas a pessoa hoje está querendo dizer, o que isso significa? Tantas pessoas estão sendo curadas, mas eu continuo aqui enfermo. Eu quero declarar nessa noite, se você tem fé, a cura chegou até você hoje. Amém? Eu respeito o evangelista Davi Feijoli, a gente teve uma oportunidade de estar ali junto com ele. Estou ansioso pelo dia 8, vai ser um dia maravilhoso. Mas você não precisa esperar até o dia 8. Deus hoje já está trabalhando na sua vida. Ele quer te curar hoje. Não precisa aguardar mais alguns dias. Jesus faz uma pergunta direta. Queres ser curado? Jesus ele não fica no information. Jesus não fica ali tentando arrumar alguma conversa. Não, ele pergunta direto para aquele homem. Ele olha para aquele homem e ele pergunta imediatamente. Queres ser curado?
Era uma pergunta provocativa. Jesus queria provocar a fé daquele homem, assim como Jesus está provocando a nossa fé hoje. Renato, você quer ser curado? João, você quer ser curado? Maria, você quer ser curada? Ao ponto que aquele homem respondeu, mas ele respondeu com a razão, gente. Ele ainda não estava cheio de fé. Olha o que ele diz para Deus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Quantas e quantas vezes nós já nos deparamos com a cura, já chegamos diante de Jesus, e espiritualmente falando, Jesus já perguntou: Renato, você quer ser curado? Mas a gente sempre tem um argumento. Ah, Senhor, não dá. Ah, Senhor, não sei o que, é por causa disso, por causa daquilo outro. Não! Coloque a sua fé em ação. Jesus, geralmente, quando ele curava alguém, o que ele dizia? A minha fé te salvou. A minha fé te curou. Era isso que Jesus falava? Não. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Então nessa noite, comece a abrir o seu coração, deixá-lo se encher de fé pela palavra de Deus. Deus não amava mais aquele paralítico que estava há 38 anos na beira do tanque do que ama você. Ele te ama da mesma maneira e Ele quer te curar, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Creia nisso, esse é o nosso Deus. E eu quero deixar aqui algo muito claro, gente. Geralmente as pessoas, infelizmente hoje nós estamos vivendo um mundo de polarização. Ou é tudo ou é nada. Ou é 8 ou é 80. Entenda uma coisa, em momento algum, você vai ver alguém dessa plataforma falando para você o seguinte: olha só, não precisa mais ir no médico não precisa se cuidar mais não, para de tomar teu remédio de pressão, para de tomar teu remédio disso, daquilo, porque agora você está curado. Não. Tome o seu remédio, faça os seus exames, faça o seu check-up, mas creia no Senhor e na força do poder que Ele tem sobre você. Existem coisas, queridos, que a medicina ela fica limitada. A medicina hoje ela está muito em voga, principalmente aqui no Brasil, com essa nova descoberta aí dessa proteína, que pode aí fazer pessoas que estavam tetraplégicas andarem, paraplégicas andarem. Mas entenda uma coisa, meus queridos, a medicina ela é instrumento de Deus para abençoar vidas. Então continue o seu tratamento, não deixe, mas também não deixe de crer que Deus pode te livrar de tudo isso, que Ele pode mudar a tua realidade, que Ele pode mudar a tua história. Foi para isso que Ele veio. Jesus então mostra para aquele homem a sua autoridade. Ele não fala para ele assim: rapaz, você está diante de mim, eu sou Jesus. Aí você vem dizer para mim que você está aguardando alguém que vai te jogar no tanque? Não, Jesus nem discute com ele. Jesus viu o coração daquele homem. E o que é que ele diz? Levanta, toma o teu leito e anda. Uma palavra de autoridade. E é a palavra de autoridade não do Renato, mas a palavra de autoridade que vem de Deus nessa noite. Seja curado em nome de Jesus. Receba a sua cura agora em nome de Jesus. Não vai ser no momento somente que a gente vai orar aqui com a unção com óleo. Você já está curado em nome do Senhor. Depois Jesus ele vai reencontrar esse homem no templo. Ele havia mudado de vida. Para pensar, ele estava num pavilhão cheio de pessoas enfermas. Ele estava num lugar cheio de pessoas que estavam doentes. E agora Jesus vai encontrar ele restaurado aonde? No templo. O que as pessoas faziam no templo? Adoravam. Ele deixou de ser aquela pessoa que ficava numa situação de mendicância, numa situação de pobreza, e passou a ser alguém que estava na casa de Deus adorando a Ele. A cura traz mudança de vida. E você acha que quem é o maior interessado em que você tenha cura? Quem é o maior interessado em que você tenha saúde? Você não, nós, porque eu também preciso de cura. Então que a gente possa crer nessa verdade de que Deus Ele quer nos curar. No versículo 14, Jesus diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E aí a gente começa a pensar o seguinte: bom, então se eu pecar, eu fico doente. Se eu não pecar, eu não fico doente. Entenda, vamos entender isso aqui melhor. Existe aqui algo que sugere. Primeira coisa, a restauração física ela deve vir acompanhada de uma mudança espiritual primeiro. Primeiro, relacionamento com Jesus. Depois, cura física. Primeiro lugar, Deus quer de nós o nosso coração, o nosso íntimo, a nossa vida. Sabe, gente, uma vez eu tive uma experiência, foi muito engraçado. Nós estávamos aqui num casamento, e eu espero que essa pessoa tenha encontrado Jesus.
E ela virou para mim e falou assim, como é que eu faço para casar nessa igreja? Não era a noiva não, era alguém, um dos convidados. Eu falei, não, para casar aqui na igreja precisa ser membro. Tá, e como é que eu faço para ser membro? Você já aceitou Jesus? Já? Já foi batizada? Já? Tá, então você tem que preencher uma ficha no balcão, ainda era na ficha, agora é pelo aplicativo, né? Mas você tem que preencher uma ficha, tá? E depois que eu fizer essa ficha, então eu posso me casar? Eu falei, não. Você tem que aguardar um período ainda, você tem que caminhar com a gente. Tá, mas aí, então é só preencher a ficha e eu vou me casar e... Eu falei, filha, posso falar a verdade para você? Faz isso não. Tive que falar. Você vai fazer uma ficha só porque você quer casar nesse templo? Faz isso não, tem um encontro com Jesus primeiro. Encontre Ele. Eu falei, gente, eu fui ousado pra caramba, né? Depois eu fiquei pensando, olha, já era. Eu falei para ela, filha, não faz isso não. Ela queria fazer todo o trâmite. E eu falei para ela, olha, você vai precisar ser pelo menos membro ativo na igreja durante 1 ano. Ela falou, poxa, mas aí eu vou ter que estar aqui em todo culto. Eu falei, filha, não faz isso não. Às vezes a gente quer a bênção, às vezes a gente quer aquilo que Deus pode nos dar, mas a gente se esquece que Deus, Ele prioriza o nosso relacionamento com Ele. Deus, Ele nos ama tanto, querido, que é claro que Ele pode curar. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos, eles eram o quê? Samaritanos. E saíram, e foram curados. Um voltou e agradeceu. Aí eu pergunto, será que Jesus pegou e falou, não voltaram para agradecer não? Tá bom. Pronto, voltou a lepra em todo mundo, menos naquele que veio agradecer. Claro que Jesus não fez isso. Jesus, Ele pode abençoar, claro que sim, Ele é superior a todo o nosso achismo, a todo o nosso pensamento, mas entenda uma coisa, mais do que isso, Jesus quer relacionamento, Jesus quer o teu coração, Jesus quer ouvir a tua voz, Jesus quer ouvir você, a cada dia se relacionando com Ele, a cada dia obtendo conhecimento dEle. Segundo, mais do que apenas cura, Deus quer que tenhamos um relacionamento com Ele. Terceiro, Jesus o aconselha a viver de uma maneira como Ele foi curado. Uma vida que reflete a glória de Deus. Entenda uma coisa. No primeiro dia que nós oramos aqui, nosso pastor, ele chamou aqui as pessoas e falou o seguinte, olha, se você foi curado, venha e dê o seu testemunho. Se você tem vergonha, anota num papel, entrega para o pessoal da mídia, faz chegar até nós. Por quê? Porque isso anima a nossa fé, queridos. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos crendo. Esse momento que vai acontecer agora é cercado de oração, é cercado de jejum, não porque é na nossa própria força, mas é porque nós clamamos a Deus. Quando eu saí de casa, eu falei com a minha esposa, querida, nós não podemos perder a nosso ponto, o nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo? Que pessoas saiam daquele lugar curadas, que pessoas saiam daquele lugar abençoadas, que enfermidades simplesmente sumam e nunca mais voltem, porque ali é a casa de Deus. Aleluia! Quarto, embora nem toda doença seja fruto direto de um pecado específico, a persistência no pecado pode levar a uma condição espiritual muito mais grave do que a paralisia física. O natural, ele é resultado do que já aconteceu no espiritual. Entenda isso. Nós vivemos nesse mundo, andamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a um mundo que não se vê. E aos teóricos da conspiração, não é uma outra, um universo paralelo, não é uma outra dimensão, não, é um mundo espiritual, ele é real. E no mundo espiritual as coisas acontecem primeiro para que depois se manifestem no mundo natural. Talvez você vai dizer assim, Renato, olha só, recebi a oração, fui ungido com óleo nessas 3 quintas-feiras, mas a enfermidade não sumiu. E nessa noite a gente vai fazer algo diferente. Porque mesmo que a cura ainda não tenha se manifestado, pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Lá na cruz do Calvário, Ele nos concedeu a cura. É isso que a palavra diz. Jesus é mais importante para todos. É a cura que traz qualidade de vida física, mas a salvação traz a vida eterna com Ele. A gente vai fazer hoje da mesma maneira que a gente fez nas últimas quintas-feiras. Ficarão as pessoas aqui em fila. Estaremos aqui à frente orando com você, ungindo você. Mas hoje você vai receber um papelzinho que tem um versículo que fala sobre cura. E por que a gente fez esse papelzinho? Para que você possa estar meditando nele. A palavra de Deus, ela traz vida. Disse Deus, haja luz e houve luz. Tudo o que Deus faz é através da palavra.
Veja que claro que Jesus ele tem a plenitude, ele pode agir da maneira que ele quiser, mas veja o que Jesus falou para esse homem: rapaz, levanta, toma o teu leito e anda. Poder da palavra. Você vai estar com esse papelzinho, você vai estar meditando sobre esse papelzinho, não é um mantra para você continuar repetindo, tá? Você vai pegar aquele versículo e você vai colocá-lo no seu coração. Você vai colocar na sua carteira, você vai colocar na sua mesinha de cabeceira, você vai botar um imã de geladeira, você vai botar em algum lugar e todos os dias você vai ler aquele versículo. E você vai trazer aquele versículo para dentro de você. Não vai ser um versículo que vai estar apenas escrito ali naquele papel. O primeiro deles é Êxodo 15, 26, onde Deus nos promete cura, dizendo, declarando: se ouvirdes atento a voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, o Senhor, aquele que te restaura, ou aquele que te cura em algumas versões. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas fostes curados, aleluia. Isaías 53, 5, isso aí a gente já fala já quase que direto, né? Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados, não seremos. Mateus 19, 1, e aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e a todos ele curava ali. Salmo 103, versículo 2, bendize, ó minha alma, e aí vem a gratidão, vem nossa gratidão a Deus, nossa palavra de louvor a Deus, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades, aleluia. Oh, esse é o nosso Deus, queridos, amém.